Fala, friends! Nesta aula você vai aprender função seno. Vamos ver tanto os valores do seno quanto construção de gráfico e depois duas questões que caem muito em prova. Lembrando, se não é inscrito, se inscreva agora no canal que vai estar me motivando muito para fazer ainda mais vídeos para você. Se inscreveu? Agora vem! Função seno. Vamos nessa. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Curioso, o que é isso? Aqui está o círculo trigonométrico, perfeito? Começou no zero e girou no sentido anti-horário. Lembrando que π é o mesmo que 180 graus, tanto que meia volta é o π, 180. Aqui é 90 graus, 270 e 360. Curioso, entendi isso, mas onde se encaixa a função seno? Aqui eu estou dando um exemplo de y igual a seno de x e vamos construir esse gráfico. Mas antes eu queria muito que você lembrasse comigo um bizu que eu já dei em aula para você, que seno é sem sono. Grava isso, seno sem sono. Se está sem sono, você está em pé. Se você está em pé, esse é o eixo que nós vamos tomar para o seno. Seno sem sono, em pé. Como o valor máximo do seno é 1 e o mínimo é menos 1, nós vamos criar esses extremos. Está aqui, ó, sem sono em pé, aqui em cima 1, lá embaixo menos 1. Curioso, e os outros extremos horizontais? Você coloca o 0. A partir daí, friends, já está balizado. Por quê? Você já tem o valor de todos os senos destes aqui, ó. Curioso, mentira, te digo verdade. Tá aqui, ó. Se eu perguntar para você quanto é seno de 0 graus, é só olhar aqui, ó. 0, você vem aqui, ó, seno de 0, nessa posição deu 0. Então, seno de 0 é 0. Curioso, mas se perguntar o seno de π sobre 2, é só olhar no bizu do sem sono, friends. Sem sono é em pé. π sobre 2, né, aqui em cima. Olha aqui no nosso bizu, ó. Na mesma posição, dá 1. Ah, entendi! Perguntou aqui, ó, seno de π, eu já sei, curioso, eu vou olhar para cá, ó, exatamente, dá 0. Lá embaixo, se eu perguntar quanto é seno de 3π sobre 2, olha aqui embaixo, na mesma posição, resposta menos 1. E para finalizar, seno de 2π, olhou para cá, veio aqui 0. Curioso, esses valores que você está colocando a bolinha aqui, ó, eles são o quê? São nossa referência para a construção do gráfico que nós vamos fazer agora. Y, eixo vertical, X, eixo horizontal. O X é onde entrarão os ângulos, no caso aqui em radianos, que são os do círculo trigonométrico. Vamos colocar na origem 0 e agora espaçado com mesma distância, porque cada um representa um quadrante que aqui está, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante estão representados aqui. Curioso, e agora vamos ligar o x ao y, que é assim que nós construímos o gráfico de uma função. Vamos nessa. Quando o x for 0, quando aqui for 0, teremos seno de 0. E qual será o valor de y? Está aqui a resposta, ó, 0. Ah, então o primeiro ponto aqui está, exatamente. Segundo ponto do nosso gráfico da função seno. Quando x for π sobre 2, está aqui, ó, x for π sobre 2, o seno de π sobre 2 deu 1. Vamos subir e ligar no valor máximo, está aqui, ó. Liguei, o ponto está ali. Curioso, e quando o seno for π, vamos buscar o ponto. Seno π, o valor de y é 0. A resposta aqui será 0. Então, se o seno for π, o y é 0, o ponto está sobre o eixo. Se o seno for 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2, olhei no bizu do sem sono, deu menos 1. Check, aqui está. Seno de 3π sobre 2, desce, 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 encontra o menos 1, que é o valor mínimo do seno, e finalizamos. Curioso, falta um ponto. Sim, fechando o ciclo no 2π, que aqui está. Seno de 2π dá 0. Aqui, ó, 0. E o ponto está sobre o eixo. Curioso, como vai ficar a curva? Friends, se nós calcularmos seno de 30 graus, que é meio, aí bota o 30 aqui, que é π sobre 6, e liga, meio, perfeito. Ó, 30 graus é π sobre 6, tá? Meio. E aí vai botando os valores, você vai verificar que a curva fica desta forma. E aqui está o gráfico do seno. Curioso, mentira que achamos. Te digo verdade, ó.
e ele continua. Por que continua, Curió? Porque eu estou tratando o domínio, que são os possíveis valores de x, como todos os reais. Então fizemos o gráfico da função seno, aquele continua o movimento para lá também, e eu quero que você saiba 3 coisas: domínio, imagem e período da função seno. Na sequência vamos ver 2 questões que caem muito em prova. Então vamos nessa. Domínio são os possíveis valores de x. Sempre que te pedir o domínio dessa função seno, você vai falar que são todos os valores reais. Domínio reais. Criou a imagem. O que é mesmo? Imagem, vou te dar até um bizu, ó, para você não esquecer. Escreva com Y. Yang, né, jovem? Com Y em inglês? Yang. E imagem. Beleza? Você não vai esquecer que são os possíveis valores de Y. A imagem de uma função seno nessa estrutura é o quê? Função seno, valor máximo é 1, o mínimo é menos 1. É o mesmo do sem sono que nós fizemos. Seno de x, qual o valor máximo possível? 1. Qual o valor mínimo? Menos 1. Logo, a imagem ela é um intervalo fechado de menos 1 até 1, tá? Lembrando, essa representação pode ser representada assim também, ó. É a mesma coisa. Isso diz que seno de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Vamos ver isso na questão nesta aula ainda. E o período, Curió, o que é período? Periodicidade, repetição. A função, ela começa a se repetir a partir de onde? Do momento que ela fica completa, ó. Não se repetiu? Não se repetiu. A partir daqui, ela repete o movimento. Então, o que acontece? O período é a parte que não se repete. Nós vamos ver uma formulazinha para isso, mas a princípio o período da função seno é 2π. Agora vem conferir as 2 questões. Vamos exercitar. Tá aqui o primeiro treino. Lembrando, caiu para você uma função trigonométrica seno. Nessa estrutura aqui, o período, você tem uma fórmula. Você vai fazer o seguinte, ó, 2π dividido pelo módulo de C. Curió, mas quem é o C? Guarde isso, anote aí. C é o valor que acompanha o x nessa estrutura, ou seja, é o coeficiente que multiplica x. Pegou? Curió, me dá um exemplo. Óbvio. Qual o método? O método é o método Curió. Vamos nessa. Qual o período da função e te dou essa função? Primeiro você vê que é uma função de fato seno. Te pedir o período é quando ela vai começar a se repetir. O que você faz? Aqui é o valor que acompanha o x. Logo ele é o seu C. Ah, Curió, C igual a 5. Exato. Você vai responder que o período da função é 2π dividido pelo módulo de C. Período 2π dividido pelo módulo de 5, que é 5. Logo, sua resposta é período 2π sobre 5, sem medo de ser feliz. A questão está certa. Curió, em relação ao período, eu estou tranquilo. Fórmulazinha check, vou usar na prova e não vou errar. Mas quando me pedir a imagem, quando me pedir o período e o domínio de uma só vez, dando 2 funções, como eu faço essa? Negativo, menos? Não sei. Calma, você vai pensar o seguinte. Primeira coisa, vamos na ordem. Determine a imagem. Quando pergunta a imagem, eu estou te falando qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo da função para gerar um intervalo da imagem, ou seja, um intervalo de y. O que não pode faltar na sua mente é o seguinte: os extremos para imagem do seno, você tem o seno com valor máximo 1 e o seno de x com valor mínimo menos 1. Então anote isso, máximo e mínimo, e eles te darão os extremos nesse caso. Curió, me dá um exemplo. A função é igual a 5 mais seno de 2x mais π. Não importa o valor que está aqui no parênteses, importa que o valor máximo da função é para quando o seno deste valor for 1. Ah, Curió, entendi. Você está me falando para eu substituir. Para achar o y máximo, substituo o seno deste valor por 1. Exatamente, ó, 5 mais 1.
E para achar o valor mínimo, Curió, dessa função, eu repito 5, que não tem nada a ver com a história, e o seno com certeza mínimo é menos 1. E aí você obtém os extremos dos possíveis valores da função. O valor máximo é 5 mais 1, 6, está aqui, e o valor mínimo é 5 menos 1, 4. Curió, você está me dizendo o quê? Eu estou te afirmando que nós já fizemos esse intervalo de mínimo ou máximo e eu afirmo para você que a imagem da função é o intervalo fechado de 4, que é o valor mínimo, até 6, que é o valor máximo. Curió, mentira. Te digo verdade, você acertou a imagem da função. Então, qual é o bizu? Você substitui a estrutura do seno por 1 e menos 1, os dois extremos, te dando o intervalo do mínimo e do máximo. Vamos nessa. Curió me pediu o período também. O período eu te dei o bizu, 2π sobre c. E quem é o c? É o valor que acompanha o x. Reparem, o valor que acompanha o x aqui é o 2. Logo, c igual a 2. Curió, você está me falando para eu achar o período dela, é só eu fazer isso, ó, período igual a 2π sobre módulo de c, ou seja, módulo de 2, que é 2, exato, ó. Simplifica, leg, leg, tome, tome, já está aqui, ó, resposta, período igual a π. E, pedindo o domínio da função, obviamente o domínio, nós vamos anotar aqui, domínio é igual aos reais. Curió, entendi essa de boa, peguei. Só que nessa daqui eu quero que você tenha uma atenção. Aqui nesta função é 2 menos 3 vezes seno de tananã. Estou chamando tananã porque pode ser qualquer ângulo. A gente quer os extremos. Logo, para dizer a imagem é o período do máximo e do mínimo. Só que nesse caso eu quero que você tenha um cuidado. Reparem, quando você chamar o seno deste parêntese de 1 e o seno de menos 1, olha o que vai acontecer. Aqui estão os dois extremos. Vamos achar o primeiro. Ó. Y é igual a 2 menos 3 vezes seno de tananã. Seno de tananã, valor máximo para ele é 1. E aí eu acho uma extremidade. Logo, y é igual a 2 menos 3, porque 3 vezes 1 é 3. 2 menos 3, menos 1. Vamos para o de baixo? Vamos nessa. Y é igual a 2 menos 3 vezes seno de tananã, valor mínimo é menos 1. Reparem o que aconteceu aqui embaixo. Y é igual a 2, menos vezes menos é mais. Logo, 2 mais 3, que menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Logo, y deu 5. O que eu quero que você observe? Nós achamos as duas extremidades da função. Sim, o máximo e o mínimo. Só que, por ter esse sinal negativo aqui, o que aconteceu? Tendo esse sinal negativo, ocorreu de, quando eu jogo aqui menos 3 vezes 1, me deu o valor mínimo da função. Quando eu jogo seno de x sendo menos 1, me deu o valor máximo. Por quê? Porque menos vezes menos vai dar mais. Conselho para você, jogue, aplique as duas extremidades e observe quais são os valores finais. Sem medo de ser feliz, a imagem aqui é um intervalo fechado de menos 1 até 5. Qual é o período, Curió? O C é 4. Qual é o período? Está aqui, período 2π sobre 4. Simplificando, o período é π sobre 2. E o domínio também é reais. Friends, esta aula foi especial para você. Obviamente, chegou até aqui, comente, leg seno. Leg seno é a senha que eu quero ver se você veio até o final do vídeo. E querendo estudar com o método Curió, você vai destravar de vez em matemática. Tem o e-book, tem o curso de matemática básica, matemática completa, com monitoria diariamente e muito conteúdo com aulas direto ao ponto. Clica aí no card ou vem na descrição e vem estudar com o método Curió. Te espero lá. Dá o print, o quadro é seu. Valeu, friend!